Pessoal, beleza? Eu vou falar de um assunto que já está um pouco cansativo. Eu sei que muita gente está esgotada já desse assunto, mas como algumas pessoas têm me perguntado, porque eu sou formado em administração, tenho empresas, e também porque eu vejo certa desinformação rolando por aí, eu resolvi falar, vou tentar não ser extenso, tentar falar rapidinho, sobre a questão do coronavírus e a economia. Então, colocar aí algumas coisas para vocês pensarem. É, Hoje parece que são dois lados, né? Então, o pessoal da economia e o pessoal da saúde, né? Deu uma polarizada meio sem cabimento. Você vê essa briga como se fosse isso mesmo, né? Tem o time da economia, o time da saúde. Quem é da saúde não quer economia, quem é da economia não quer saúde. E na verdade essa discussão ela é uma discussão que ela esvazia um pouco, né, a complexidade do assunto, mas ela é de certa forma esperada, né, porque ela só é um reflexo do que está acontecendo no país. Então pensa assim, o presidente está falando uma coisa, o ministro da saúde do mesmo presidente está falando outra coisa, aí você tem a OMS falando outra coisa, você tem uma série de pessoas dando opiniões diferentes, você tem a ciência falando outra coisa, e aí as pessoas ficam naturalmente confusas, né? Quem que eu vou seguir? Quem está falando a verdade? O que que é certo? O que que é errado? E nesses momentos, o que a gente tende muitas vezes é fazer uma escolha com as informações que eu tenho ali mais próximas, né? E as informações que a gente tem, se você não consegue estudar no seu cotidiano o contexto geral, geralmente elas são muito limitadas, elas estão circunscritas ali ao grupo de pessoas que você conhece, ao seu trabalho, enfim, às experiências que você teve. E aí essas informações elas tendem, nem sempre vai acontecer isso, a te dar uma amostra que não é válida, né? E aí você acaba, às vezes, principalmente no momento de crise, acaba escolhendo um partido, né? Assim, o partido da economia, o partido da saúde, que favorecem a sua vida. Então, poxa, vamos supor, né? Eu sou empresário, as minhas empresas estão fechadas, eu estou tomando um prejuízo grande, aí eu falo, não, meu time é da economia, eu não conheço ninguém que tem coronavírus, eu não tenho ninguém próximo que está no grupo de risco, e se está também acho que não vai chegar nessa pessoa a doença, estão falando que é só uma gripe. Não, eu sou do time da economia mesmo, eu vou defender tudo que o pessoal da economia falar. E aí você tem a outra pessoa que pode ficar sendo do time da saúde, né? Que fala, não, eu estou no grupo de risco, ou uma pessoa muito querida está no grupo de risco, já conheci fulano de tal que pegou corona, ouvi um caso aqui da vizinha que tem corona, esse corona está por todo lugar, então é saúde, tanto faz a economia. E não é bem assim, né? A gente tem que olhar esses dois lados e entender que eles se conversam e eles são complementares. E também entender como é que funciona uma crise. Isso aí é muito importante para a gente conseguir tomar nossas decisões. Então eu vou contar uma história que ela é baseada num trechinho do livro do Harari, do Sapiens. Então é o seguinte, imagina um rei muito poderoso, e ele contrata esse sábio que consegue prever as crises que vão ter no reino. E aí esse sábio ele vem e fala, olha só, majestade, a gente vai ter uma crise, essa crise vai acontecer daqui a um ano, mas a gente precisa sacrificar metade dos nossos grãos para evitar essa crise. Essa crise aí ela vai ser uma peste no trigo e a gente tem que queimar todo o trigo que a gente tem. E a gente vai ficar um ano sem trigo e aí vai começar a plantar a colheita para ter trigo só daqui 2 anos. Então a gente vai ter que encarar fome, a gente vai ter que encarar dificuldades no nosso exército para defender a cidade. Aí vai lá, faz um panorama para o rei fala, não, mas se vier essa praga, qual que são as consequências? Não, se vier a praga, vai morrer 80% da nossa população,
provavelmente a gente vai perder o domínio do reino, muita gente vai morrer de doença, de fome e tal. Beleza, aí o rei faz a escolha, né? Fala assim, não, vamos embora, opção número 1, eu não quero passar por essa crise, não. E aí, fazem tudo, passam um ano, passam 2 anos e nada de crise, né? E o sábio feliz, né? Fala, nossa, eu evitei essa crise, que bênção, né? O reino está salvo, a gente foi muito difícil esses últimos 2 anos, mas beleza, agora é começar de novo. E aí já o rei, ele fala assim, caramba, eu fiquei mal com a população, o pessoal passou fome, quase perdi o domínio do meu reino e não teve crise. Não, esse sábio aí, manda executar o sábio. Esse cara aí tem que executar. Vai lá e executa o sábio, né? Beleza. Aí o mesmo cenário de forma diferente, né? O sábio, ele vê que tem a crise e aí ele pensa, nossa, se eu falar dessa crise, o rei vai querer me executar no final, né? A gente vai tomar as medidas e tem esse risco aí dele me executar. Não vou falar nada não, vai que essa crise não vem, né? E aí a crise vem. Crise vem, morre 80% da população do reino, o rei começa a sofrer ataque dos vizinhos tentando tomar o reinado, e aí ele fica pé da vida e fala, executa esse sábio. Esse sábio eu contratei para prever as crises e ele não previu a crise. Então, é mais ou menos isso que acontece, essa fábula, é mais ou menos para exemplificar aquele discurso de quando a gente olha e fala assim, nossa, eu fui nos hospitais e os hospitais estão vazios. Ótimo. Hospitais, quando eles estão vazios e você está fazendo uma quarentena, é um sinal que está dando certo a quarentena e é isso mesmo que tem que acontecer. Os hospitais têm que estar vazios. Ou você faz uma quarentena e fala, nossa, aqui quase não teve mortes, aqui no Goiás quase não teve mortes no Brasil, isso aí é uma bobagem do governo. Você está sendo aquele rei da história. No primeiro caso, assim, a pessoa te avisou que ia ter uma crise, você começa a se prevenir, aí porque a crise não vem, você fala, ué, que crise? Não existe crise. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para não ficar cego pelo o nosso microambiente, pelos nossos desejos, né? É claro que como empresário eu queria estar ganhando dinheiro, eu queria estar com os meus funcionários trabalhando normal, com a minha equipe recebendo normal. Eles também, eles me ligam direto, falando, e aí, quando é que vai reabrir, quais são as notícias, eu quero voltar a trabalhar. Então é claro que se eu fosse olhar só por esse ponto de vista, para mim eu ia estar, vamos abrir o comércio, que crise, que nada. Mas a gente não pode olhar assim, essa é uma maneira míope de ver a situação. Agora, o que a gente pode discutir? O que é importante ver? Falando ainda um pouco do lado da saúde, né? E agora juntando com a parte mais econômica. Você pensar em liberar e passar por uma pandemia e tá tranquilo com essa ideia de perder vidas para a doença, é uma maneira simplista de ver a coisa. Porque quando você perde uma vida humana, tirando todo o impacto emocional que isso tem, todo o impacto psicológico, né? Que as pessoas que vão estar envolvidas ali com aquela morte vão sofrer, né? Então, uma morte, assim, de uma pessoa querida, ela vai impactar ali dezenas, talvez centenas de pessoas, né? Mas, isolando esse fator que já é muito importante, se você for olhar só para o impacto econômico, puro, assim, né? Vamos chamar de impacto econômico puro, você perder uma pessoa é perder uma força de produção muito grande, assim, uma força de produção no longo prazo. Você perde ali tanto um fator produtivo como uma força consumidora, né? Então, é muito daninho para a economia você perder pessoas. Então, se você defende só a economia, é bom você pensar que também existe esse lado. Se você não olha, né, para o lado humanitário, quer olhar só para o lado econômico, existe esse lado. Agora, no curto prazo,
é muito importante o governo ser organizado e planejar as coisas, né? E isso que a gente sente falta no Brasil e, e aí acaba tendo todo esse problema, né? A gente fala assim, ah não, a economia mata pessoas. Mata e mata principalmente se você não tem planejamento, porque não tem lógica no Brasil você ter morte por falta de comida ou por falta de saneamento básico. E isso aí a gente encara nas últimas décadas, né? A gente tem mortes por coisas que não fazem o mínimo sentido. E a maioria delas não é por falta de recurso, é por falta de planejamento mesmo, é o mau uso do recurso. Então, assim, nesse caso específico, é muito mais fácil a gente lidar com os problemas de curto prazo, planejar e lidar com eles, que é uma coisa que o governo está tendo muita dificuldade em fazer. Ele demorou a soltar as medidas de apoio, né, assim, as medidas de prevenção, quando a gente já estava recebendo avisos há um bom tempo, né, que isso aqui ia chegar no Brasil. A gente já deveria ter se planejado, já devia ter se organizado para evitar esse problema econômico de curto prazo, né, inicialmente de curto prazo, que são essas mortes que as pessoas costumam se referir. E a outra coisa é tomar cuidado para a gente não perder a nossa força de produção de longo prazo, que são as empresas. Então a gente tem que cuidar para não ter as mortes de curto prazo por decorrência da economia, né? E também tomar cuidado para não perder uma força de produção de longo prazo, que são pessoas e empresas, né? Mas é muito mais fácil você lidar com as empresas, com a perda de uma empresa, do que de uma pessoa, né? Então, se você se organiza, e eu acredito que é o que o governo federal está tentando fazer, você consegue dar um fôlego para as pequenas e médias empresas, para elas se reestruturarem e sobreviverem, né? Passarem essa crise econômica decorrente de uma crise sanitária. Então, queria trazer essa ideia aqui hoje, a gente entender um pouco melhor o que é a questão da crise, por que é importante a gente não agir como aquele rei, né, da história, e também trazer essa ideia, né, de que perder uma pessoa é muito, muito perigoso para a economia, no longo prazo é perigosíssimo. Então, se você defende a ideia que tudo bem morrer algumas pessoas, cuidado, porque você está indo contra no seu próprio argumento central, né, que é manter a economia viva. Sobre essa questão de perdas em decorrência de uma dificuldade econômica, é uma coisa que dá para se lidar. A gente precisa cobrar, na verdade, planejamento, rapidez do governo, mas é possível lidar com isso. Tem muita gente que está aí desamparada, tenho feito alguns trabalhos voluntários e visto, né? Muitas famílias assim, em situação de extrema dificuldade mesmo, passando fome, passando frio. Então, assim, isso é uma falha de planejamento, uma falha de planejamento mesmo, de desorganização do Estado. E terceira coisa, né, reforçando, é que não existe dois times aqui. Não existem dois times. É tudo um time só. É o Brasil. O seu vizinho é você, a sua família, o seu amigo. Todo mundo está no mesmo balaio. Então, polarizar uma coisa tão básica, num momento tão complexo assim, e simplificar isso, não traz benefícios. Não traz benefícios. É um momento de solidariedade, é um momento de manter a calma, manter o equilíbrio. Eu já falei isso algumas vezes. O equilíbrio no momento de crise grave, de momentos complexos da história, complicados, então guerras, pandemias. Às vezes o que nos resta é o equilíbrio, né? O equilíbrio, a empatia, ser solidário. Então mantenham o equilíbrio, mantenham a calma, fiquem atentos para as lições que estão vindo. Toda crise é um momento de aprender também. E é isso. Fiquem abertos para o diálogo,
Fiquem abertos para entender o outro, entender a dificuldade, entendam quando encontrarem alguém que está desesperado, com medo, e que acha que tem que fazer um lockdown na cidade. Entenda que essa pessoa ela provavelmente está lidando com muitas com medos profundos mesmo, com situações delicadas que ela tem ali. E também entenda aquela pessoa que é radical para o outro lado, que quer reabrir a economia a qualquer preço, que provavelmente é uma pessoa que está desesperada, está sem dinheiro. Mas mais importante que tudo isso entendam a situação em si, entendam que ela é complexa, que tem formas de encarar isso de maneira diferente e que é importante se manter sereno nessa hora. Então por hoje é isso, foi um tema um pouquinho mais sério. Tentei não complicar muito, né, entrar muito em detalhes, porque isso aqui dá para falar por horas, né? Vocês já devem ter visto. E é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Mandem comentários, mandem mensagens, fiquem à vontade para perguntar qualquer coisa. Um abraço.